Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurso Cast. Hoje a gente vai mergulhar num tema chave, o controle da administração pública. Vamos usar como base uns documentos públicos que analisamos, tá? A ideia aqui é descomplicar os mecanismos que garantem que o Estado haja dentro da lei e para o bem de todos. É um assunto central no direito administrativo, né? Essencial para entender como o poder público é fiscalizado. Quem está começando a estudar para concurso, ou mesmo quem já está na estrada, sabe como isso cai em prova. Nosso objetivo é dar aquele resumo focado para ajudar você a acertar as questões. Então já curte o vídeo e se inscreve no canal. Vamos lá! Vamos sim. E olha, é um tema fundamental mesmo, porque esse controle, ele basicamente assegura que a função administrativa, que, veja bem, não é só do executivo, né? Ela acontece nos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, que essa função siga a lei e a finalidade pública. Ah, importante isso que você falou. Quer dizer, não é só o presidente ou o prefeito que administra. Não mesmo. O legislativo administra quando organiza seus serviços, faz concurso para os seus servidores, né? O judiciário também, na sua organização interna, é a chamada função administrativa atípica deles. Entendi. Então, todo mundo que exerce função administrativa, de alguma forma está sujeito a controle. Exatamente. E isso garante a responsabilização caso algo dê errado. Certo. Então, definindo melhor, o que seria exatamente esse controle da administração pública? É tipo um conjunto de ferramentas internas e externas para fiscalizar e corrigir o governo? Isso, perfeito. É um sistema, né? Um conjunto de mecanismos para garantir a conformidade com a lei e com o interesse coletivo. E a gente pode classificar esse controle de algumas maneiras. Ajuda a entender melhor. Legal. E como seriam essas classificações? Bom, uma bem comum é quanto à origem do controle. De onde ele vem? Faz sentido. Aí a gente tem o controle interno. Esse é aquele feito dentro do mesmo poder, sabe? Tipo, o chefe fiscalizando o trabalho do subordinado? Exato. Ou um órgão especializado, como uma controladoria interna. E tem também a supervisão ministerial, que a administração direta faz sobre a indireta, a chamada tutela. Ah, a tutela. Que não é bem hierarquia, né? É mais um controle de finalidade. Justamente. É um controle para ver se a entidade da indireta está cumprindo os objetivos para que foi criada. A própria Constituição, lá no artigo 74, fala desses sistemas de controle interno integrados. Ok, controle interno entendido. E o externo? Bom, o externo é quando um poder controla atos administrativos de outro poder. Ah, o clássico exemplo do judiciário anulando um ato do executivo que foi considerado ilegal. Esse é o mais lembrado. Mas tem outros. O legislativo, por exemplo, quando fiscaliza as contas públicas, geralmente com o auxílio do Tribunal de Contas. E tem mais algum tipo quanto à origem? Tem sim. O controle popular. Esse é bem interessante. É aquele exercido diretamente pelos cidadãos. Tipo ação popular? Exatamente. A ação popular é o grande exemplo de controle popular. Interessante. Além da origem, o que mais a gente pode usar para classificar? Você falou que tinha outras formas. Sim. Outra classificação muito importante é quanto ao aspecto que está sendo controlado. Basicamente, se é a legalidade ou o mérito do ato. Legalidade versus mérito. Isso sempre gera dúvida. Vamos lá. O controle de legalidade. O controle de legalidade, como o nome diz, verifica se o ato administrativo respeitou a lei. E aqui lei é em sentido amplo, tá? Inclui princípios constitucionais, regulamentos, tudo. Ok. E se o ato for considerado ilegal? Se ele for ilegal, a consequência é a anulação. E a anulação tem efeitos retroativos, ou seja, ex tunc. É como se o ato nunca tivesse existido validamente. Certo. E quem faz esse controle de legalidade? Pode ser feito pela própria administração, que tem o poder-dever de autotutela. Ah, a autotutela. Aquela história da súmula 473 do STF. Essa mesmo. A súmula diz que a administração pode anular seus próprios atos, quando ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogar os atos legais, mas que se tornaram inconvenientes ou inoportunos. Entendi. Então a própria administração corrige seus erros de legalidade. Mas outros poderes também podem, né? Sim, claro. O judiciário, quando provocado, faz controle de legalidade.
E o legislativo também pode em certas situações. E tem aquela questão do prazo, né, para a administração anular. Importantíssimo. A Lei 9.784, lá no artigo 54, estabelece um prazo decadencial de 5 anos para a administração anular os atos administrativos que geraram efeitos favoráveis para os destinatários. 5 anos. Mas tem exceção? Tem. Se for comprovada a má-fé do beneficiário, aí não tem prazo. A anulação pode ocorrer a qualquer tempo. Entendido. E o controle de mérito, como ele funciona? O mérito, aí a análise é outra. Não é mais se o ato é legal ou ilegal, mas sim se ele é conveniente e oportuno. Se foi a melhor decisão, a mais adequada, considerando o interesse público naquele momento. Isso só vale para quais atos? Aqueles que a lei dá uma margem de escolha para o gestor. Exatamente. Só cabe controle de mérito nos atos discricionários. Naqueles atos vinculados, onde a lei já definiu todos os elementos, não tem o que avaliar de conveniência ou oportunidade. E quem faz o controle de mérito? O judiciário pode dizer que uma decisão administrativa não foi oportuna? Em regra, não. O controle de mérito é tipicamente interno, feito pela própria administração que praticou o ato ou por uma autoridade superior dentro do mesmo poder. É a administração que avalia se aquele ato, mesmo legal, ainda serve ao interesse público. E se a administração concluir que não serve a mais? Que não é mais conveniente? Aí ela pode revogar o ato. Mas, diferente da anulação, a revogação tem efeitos ex nunc, ou seja, só dali para frente. Ela respeita os efeitos que o ato já produziu. Ah, boa diferença. Anulação é ex tunc, retroage, revogação é ex nunc, não retroage. E o judiciário fica fora do mérito, via de regra. Via de regra, sim. O judiciário analisa a legalidade. Claro que, mesmo no ato discricionário, o judiciário pode controlar os limites da discricionariedade, verificar se a competência, a forma, a finalidade foram respeitadas. E, principalmente, se os princípios como razoabilidade e proporcionalidade foram observados. Entendi. Não é que o judiciário nunca olhe para o ato discricionário, mas ele não substitui o gestor na escolha do que é melhor. Ele vê se a escolha foi legal e razoável. Perfeito. É isso aí. A distinção entre legalidade e mérito é crucial para entender os limites de cada tipo de controle. E a autotutela é essa ferramenta poderosa da administração para se autocorrigir. Muito bom. Agora, como esses controles acontecem na prática? Quais são os instrumentos que a gente vê no dia a dia? Temos vários, né? Dentro do controle administrativo, aquele interno, temos figuras como a reclamação, o pedido de reconsideração. Que é para a mesma autoridade que decidiu, né? Isso. E temos o recurso hierárquico, que pode ser próprio, para autoridade superior na mesma estrutura, ou impróprio, para uma autoridade de outro órgão, se a lei permitir. Ok. E no controle legislativo, o que o Congresso faz? O legislativo tem ferramentas importantes. Uma delas é o controle político. O exemplo mais famoso são as CPIs, as Comissões Parlamentares de Inquérito. As CPIs, que têm poderes de investigação, certo? Sim. Poderes próprios de autoridade judicial, como determinar quebra de sigilo bancário, fiscal, de dados. Mas elas têm limites, tá? Não podem, por exemplo, determinar uma busca e apreensão domiciliar, e isso só com ordem judicial. Entendi. E além das CPIs? O Congresso também pode sustar atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar. Isso está lá no artigo 49, inciso V da Constituição. É um controle bem direto sobre decretos, por exemplo. Interessante. E o controle financeiro que você mencionou antes, com o Tribunal de Contas? Esse é fundamental. O Tribunal de Contas, TC, é um órgão técnico autônomo que auxilia o Poder Legislativo nesse controle. Auxilia como? De várias formas. O TC julga as contas dos administradores e outros responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos. Se a conta for irregular, pode gerar débito, multa. Então o TC condena o gestor. Ele julga as contas, imputa débito, aplica multa. Essa decisão do TC, no julgamento de contas dos administradores, não do chefe do executivo, tem eficácia de título executivo. Ah, entendi. Mas e as contas do presidente, governador, prefeito? Você disse que era diferente. É diferente, sim. Para as contas anuais do chefe do Poder Executivo, o TC não julga, ele emite um parecer prévio. Quem vai julgar mesmo é o Poder Legislativo correspondente, Congresso, Assembleia Legislativa, Câmara Municipal.
o julgamento final é político. Entendi a diferença. O TC também vê outras coisas, né? Tipo, admissão de pessoal, aposentadorias. Vê sim. Ele aprecia, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal e das concessões de aposentadorias, reformas e pensões. Tem até uma decisão importante do STF, o tema 445, que diz que o TCU tem 5 anos para analisar a legalidade do ato inicial de concessão de aposentadoria, a partir da chegada do processo no tribunal. Muita coisa para o TCU fazer. Bastante. É um órgão essencial para o controle externo. E para fechar esses tipos de controle, falta o judiciário, né? Quais são as principais ações? Isso, o controle judicial. Ele acontece quando alguém leva uma questão ao Poder Judiciário. Temos os famosos remédios constitucionais. O mandado de segurança é um deles. Para que serve o mandado de segurança? Para proteger direito líquido e certo que não seja amparado por habeas corpus ou habeas data. Líquido e certo é aquele direito que pode ser comprovado de plano, com documentos, sem precisar de mais provas. E tem prazo para entrar com ele? Tem sim, um prazo decadencial de 120 dias, contados da ciência do ato que violou o direito. E atenção, tem várias súmulas do STF limitando o cabimento. Não cabe contra a lei em tese, nem contra ato judicial que caiba recurso com efeito suspensivo, nem de decisão judicial transitada em julgado. Entendi. É bem específico. E para proteger interesses de todo mundo, tipo meio ambiente? Aí entra a ação civil pública, a ACP. Ela é o instrumento para defender interesses difusos e coletivos, meio ambiente, consumidor, patrimônio público e social, ordem urbanística. Quem pode propor a ACP? A lei define os legitimados, Ministério Público, que é o principal, Defensoria Pública, a União, estados, municípios, autarquias, empresas públicas, fundações, sociedades de economia mista e associações constituídas há pelo menos 1 ano e que tenham essa finalidade. É uma ação bem ampla. E tem prescrição? Olha, a lei da ACP não traz um prazo específico, mas a jurisprudência majoritária aplica por analogia com a ação popular o prazo prescricional de 5 anos. Certo. Que outros remédios são importantes para o controle judicial da administração? Temos o habeas data, que serve para 2 coisas: garantir o acesso a informações pessoais que estejam em registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, ou então para retificar esses dados quando estiverem errados. Precisa tentar resolver administrativamente antes? Precisa. É um requisito comprovar a recusa administrativa ao acesso ou à retificação das informações. E ele é gratuito, mas precisa de advogado. Ok. Falta algum importante? O mandado de injunção. Esse é usado quando a falta de uma norma regulamentadora torna impossível o exercício de um direito ou liberdade constitucional ou de prerrogativas ligadas à nacionalidade, soberania e cidadania. Ah, quando a Constituição garante um direito, mas falta a lei para dizer como exerci-lo. Exatamente. E o STF tem adotado uma posição chamada concretista geral, ou seja, a decisão no mandado de injunção geralmente vale para todos que estão naquela situação, erga omnes, até que venha a lei. Uau, quanta ferramenta! Então, para resumir, o controle da administração pública é um sistema bem complexo, né? Então, o controle que a própria administração faz sobre si mesma, a tal da autotutela. E isso, controle interno. Tem o controle que um poder faz sobre o outro, tipo judiciário e legislativo olhando os atos do executivo, e o legislativo com o TCO, olhando as contas. O controle externo. E ainda tem o controle que nós, cidadãos, podemos fazer, como nação popular. O controle popular. É uma rede, realmente. Então, no fim das contas, o que tudo isso significa? Que essa rede toda existe para garantir que a máquina pública funcione direito, dentro da lei, buscando o bem comum. Precisamente. É a forma que o sistema encontrou para tentar assegurar a legalidade, a moralidade, a eficiência, todos aqueles princípios do artigo 37. É um pilar do Estado de Direito. Fundamental mesmo. Isso até nos leva a uma reflexão final, né? Com tantos mecanismos, tantos níveis de controle, será que essa rede sempre garante de fato a responsabilização e a eficiência? Boa pergunta. Ou será que, em alguns casos, talvez o excesso de controles, a burocracia, não acaba dificultando a própria gestão, tornando tudo mais lento e complexo? Fica aí uma tensão constante para a gente observar e pensar a respeito. Uma tensão entre controle e eficiência. É um ótimo ponto para a gente encerrar e deixar para o nosso ouvinte pensar. Muito obrigada pela conversa, foi excelente. Eu que agradeço.
Foi um prazer discutir esse tema tão relevante. E para quem nos acompanhou, não se esqueçam de curtir, se inscrever no ConcursCast e ativar as notificações para não perder os próximos resumos.